Olá, tudo bem com você? Certamente você já ouviu falar em curso de formação continuada, que são os cursos organizados e ou oferecidos após a graduação ou durante o exercício do magistério para complementar, atualizar ou introduzir novos conhecimentos aos professores que atuam em alguma escola, seja ela pública ou de outro segmento. Contudo, a formação continuada também pode ser compreendida de modo amplo como quaisquer atividades desenvolvidas no pelo ambiente escolar, que contribua para o desempenho profissional docente, como, por exemplo, reuniões pedagógicas, troca entre os pares, grupos de sensibilização profissional, dentre outros. Diante dessas duas possibilidades, nessa unidade temática, estaremos compreendendo, em consonância com GAT, a formação continuada de professores como ações planejadas para informação, reflexão, discussão e trocas que favoreçam o aprimoramento profissional docente. Trata-se, portanto, de uma vastidão de possibilidades. De acordo com Paulo Freire, os desafios cotidianos da docência exigem do professor disposição permanente de aprender. Não se trata, portanto, de uma situação pontual, mas um modo de agir inerente à profissão, que exige a contínua articulação entre teoria e prática, bem como a avaliação e a busca perene do aprimoramento do processo de ensino. Sendo, portanto, inerente ao professor, a formação continuada precisa atender às necessidades diversas dentro de uma mesma escola, uma vez que há uma variedade de realidades na composição do grupo de professores, como o tempo de docência, a formação acadêmica, o gênero, a etnia, as concepções sobre a educação, aqueles que atuam em salas de aula e os que se encontram como gestores, dentre outras especificidades que diferenciam cada profissional. É nessa diversidade de realidades que a formação continuada pode ser um instrumento de construção de conhecimentos e de aprendizagens que viabilizem o desenvolvimento pessoal e profissional. Deste modo, a formação continuada pode ser desenvolvida visando o atendimento de diversas vertentes, seja quanto ao desenvolvimento subjetivo e profissional dos professores, mas também enquanto ação de superação das lacunas deixadas pela formação inicial ou de atualização em função de mudanças nos conhecimentos, tecnologia e no mundo do trabalho e até mesmo de formação complementar visando a titulação adequada ao cargo de atuação. É nesse contexto de preocupação, tanto com a qualidade de ensino promovido na instituição escolar, quanto com o desenvolvimento profissional dos docentes, que a formação continuada de professores é um importante campo de atuação para a gestão pedagógica. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei número 9.394 de 96, estabelece dois tipos de formação continuada: no locus de trabalho, ou seja, na escola, e outras oferecidas por instituições de ensino superior, além de prever a modalidade à distância como possibilidade de desenvolvimento dessas ações. Também é possível identificar na LDB a preocupação com a forma que serão desenvolvidas essas formações, tais como a possibilidade de associação entre teorias e práticas por meio de estágios supervisionados e capacitação em serviço. Já no Plano Nacional de Educação, Lei número 13.005, com vigência até 2024, há indicação de metas para a formação continuada de professores, bem como estratégias para possibilitá-la, mas apesar de apresentar a formação continuada como aquela que objetiva o aprimoramento das ações docentes, o plano trata apenas das ações empreendidas pelas instituições de ensino superior, não contemplando a formação na escola, em serviço.
No texto do Plano Nacional, há o entendimento da formação continuada como uma ação essencial para a melhoria da qualidade do ensino. Para tanto, os princípios que devem balizar as ações de formação continuada em temáticas como a atividade docente como foco formativo, a pesquisa como princípio formativo, o trabalho coletivo interdisciplinar, o desenvolvimento do compromisso social e político do magistério, dentre outros. Metas do Plano Nacional de Educação para a formação continuada de professores. Meta 15. Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, no prazo de 1 ano de vigência deste plano, política nacional de formação de profissionais da educação, de que tratam o inciso 1, 2 e 3 do caput do artigo 61 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurando que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em cursos de licenciatura na área de conhecimento que atuam. Meta 16. Formar, em nível de pós-graduação, 50% dos professores da educação básica até o último ano de vigência deste plano e garantir a todos os profissionais de educação formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. Outro texto legal que trata da formação de professores é a resolução do CNE número 2 de 20 de dezembro de 2019, que define as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores para a educação básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica, BNC Formação, que trata da importância da formação continuada e verifica como possibilidade de sua viabilização através de parceria com instituições de ensino. Nessa diretriz, o foco da formação do educador volta-se às habilidades técnicas a serem desenvolvidas pelos profissionais da educação, com prevalência de uma concepção pragmatista, baseada na lógica das competências. Nessa concepção de formação docente, o professor é um simples aplicador de técnicas pedagógicas, que podem ser facilmente aprendidas em qualquer curso. No que diz respeito à perspectiva, os processos de formação se configuram como um processo de certificação e não de qualificação e formação docente para o aprimoramento das condições do exercício profissional. Ao contrário do preconizado da BNC Formação, as entidades acadêmicas, sindicatos, teóricos da área educacional compreendem que a formação de professores, tanto inicial quanto continuada, devem ser realizadas através de uma relação entre teoria e prática se estabeleça de forma mais equilibrada, de modo a possibilitar o desenvolvimento técnico, político e ético do professor. Por isso, é importante que tanto o grupo gestor quanto os professores estejam atentos não só ao tipo de educação ofertada aos estudantes, mas ao próprio processo de formação continuada que estão submetidos. A organização de estratégias de gestão pedagógica da formação de professores devem estar alinhadas às funções às quais atribuímos à educação, que podem ser de reprodução, adaptação ou transformação, pois na organização de um processo formativo não há neutralidade, tampouco universalidade e imobilidade. Afinal, trata-se de um território controverso e conflituoso, em que se expressam forças, interesses, valores e as preferências hegemônicas e valorizadas na sociedade.
Aqueles e aquelas que fazem as escolas, trabalhadores, trabalhadoras, alunos, alunas e demais membros da comunidade escolar, não são abstrações, mas sujeitos com crenças e atitudes que em seus cotidianos criam, recriam, mantêm e questionam as formas de fazer pensar a prática pedagógica. Essas diversas formas de fazer pensar se fundamentam em perspectivas de escola e de sociedade que se construíram e são permanentemente questionadas, confrontadas e reconstruídas. Para viabilizar ações de formação em serviço, nessa perspectiva, faz-se necessário a atenção ao clima de colaboração entre os professores, que é importante e, sempre que possível, deve estar associado ao apoio externo da Secretaria de Educação ou de instituições de educação superior. A aceitação das mudanças propostas nos cursos de formação continuada requer uma organização minimamente estável do contexto em que o professor atua, respeito, colaboração e participação, bem como o apoio e a presença de recursos necessários às inovações. Também é preciso viabilizar a participação dos professores durante todo o processo formativo, no planejamento, na execução e na avaliação, o que implica em considerar as diversas opiniões sobre os problemas que eles enfrentam em seu contexto e até mesmo as dificuldades em viabilizar práticas inovadoras, as quais podem necessitar de apoio tanto dos pares quanto de profissionais especializados externos. É importante que sejam viabilizados espaços para os professores se reunirem para estudar, fazer análise curriculares e propor modificações nos conteúdos de cada ano e nível, para elaborar e realizar pesquisas e avaliações internas e demais ações formativas coletivas identificadas como necessárias para a comunidade escolar, ou seja, a formação é definida e realizada na coletividade. A reflexão e a discussão coletiva estabelecem um clima de confiança que permita o entrosamento de docentes com diferentes níveis de experiência, lecionando matérias distintas em diferentes níveis de ensino e promova o comprometimento dos docentes em realizar inovações e experimentações pedagógicas. O desenvolvimento profissional se dá na coletividade e, assim sendo, não deve ficar limitado ao domínio pessoal e utilitário. Cada escola, equipe gestora e comunidade escolar tem suas especificidades, mas com democracia, confiança e coerência é possível construir processos de formação continuada que viabilizem o desenvolvimento do PPP e melhore a prática pedagógica. O processo formativo, portanto, deve ser forjado através da potencialização de espaço-tempo de encontros. O saber não é propriedade de ninguém. Ele floresce na circulação, em meio à potência dos encontros, das redes, com as criações dos diversos sentidos que formam e são formados pelas escolas. Existe, dessa maneira, um imenso rol de tópicos a serem tratados em programas de formação profissional de docentes, que são desde aqueles que se referem ao micro-universo da sala de aula, por isso o coordenador pedagógico, que media a formação dos professores, precisa ter um olhar sobre as questões relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem mais abrangente, o que o permite acompanhar, orientar e gerir o trabalho pedagógico na escola segundo as necessidades e demandas presentes no contexto escolar. Vamos lembrar que cabe ao professor gerir a prática pedagógica na sala de aula e a coordenação deve estabelecer uma dinâmica de interação com o corpo docente de forma que sejam acolhidas suas angústias e dificuldades, mas também problematize e o ajude a compreender a participação do próprio professor no problema, auxiliá-lo no processo de melhoria de sua prática pedagógica e acompanhar o processo de ensino-aprendizagem em suas várias dimensões, sem perder de vista o caráter colaborativo do trabalho da coordenação.
A comunidade escolar precisa compreender que a formação continuada, desenvolvida pela coordenação pedagógica, não se trata de um deslocamento do espaço geográfico da formação, das oficinas pedagógicas promovidas pelas secretarias de educação ou pelas universidades para dentro das escolas, mas de construção de espaços-tempos de conversas das experiências vividas pela comunidade acadêmica para que dessa forma ampliar, reformular e criar a partir de suas próprias necessidades, respostas para os desafios do seu cotidiano. Finalizo com o desejo que esta aula te ajude a problematizar sobre a formação continuada em exercício e sobre o papel da gestão pedagógica diante dos inúmeros desafios para a efetivação de todo o processo formativo. Um forte abraço.